Olá, galera, muito bom dia. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, segunda-feira, vamos dar início à nossa aulinha de hoje. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 9 da apostila de vocês, tá? Então, nesse capítulo 9, que vai começando aí na página 8, né, e termina a parte teórica na página 11, automaticamente é o que nós iremos abordar aí hoje. E vai ficar para casa a atividade das páginas 12 e 13 para vocês. Bem simples, tá? Pessoal, hoje nós vamos trabalhar a crise da República Oligárquica. Como é que essa crise se deu? Na verdade, quando falamos da crise na República Oligárquica, ela não é um único fator apenas. Na verdade, ela é um conjunto de fatores que, quando somados, na década de 1930, especificamente em 1930, vai pôr fim àquilo que nós chamamos, estudamos, da famosa política do café com leite, ou seja, aquela ideia de uma alternância no poder presidencialista da República entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Pessoal, primeiro fator, quando nós falamos da nossa sociedade na década de 1920, nós temos uma sociedade marcada por uma intensa desigualdade, com uma concentração de renda, uma distribuição de renda irregular, e não somente isso, marcado por uma descrença, exploração trabalhista e redução de salários. Por conta disso, influenciados pela conjuntura europeia, estes operários eles vão fundar o PCB. Pessoal, o que é o PCB? É o Partido Comunista Brasileiro, partido esse que se perdura até os dias de hoje, e, na verdade, é o partido que mais irá ter proposta política ideológica séria e se tornar uma oposição feroz. Tanto que, na época do governo Vargas, o PCB ele será colocado na ilegalidade. Anteriormente ao PCB, inclusive, é importante destacar que nós já tivemos greves no eixo Rio-São Paulo dos operários, muito influenciados pelo anarcossindicalismo. Pessoal, quando nós trabalhamos essa questão, justamente do PCB, qual é a pauta de reivindicação deles? Na verdade, eles defendem a luta de classes, a tomada de consciência da classe operária, para que eles, juntos, pudessem quebrar o sistema capitalista brasileiro e o poder da burguesia, porque ambos eram que gerava a desigualdade social, a desigualdade da classe trabalhadora. Isso se viria pela ditadura do proletariado, como Karl Marx já coloca na obra O Capital e o Manifesto Comunista, né? Todavia, essa ideia do PCB ele é muito influenciado pelas correntes marxistas europeias, quando ele se instala no Brasil. Então, por exemplo, nós vamos ter a formação de greves, de sindicatos, distorções desse marxismo formando o anarcossindicalismo, e não somente isso, a defesa da redução da jornada de trabalho, a valorização da classe trabalhadora, então, logicamente, que reduz a jornada de trabalho, aumenta-se os salários, e não somente isso, né, direito ao voto, a fim do trabalho infantil, o fim do trabalho feminino, no caso, pensando as mulheres que em muitos momentos elas eram grávidas e acabavam tendo até abortos espontâneos dentro das fábricas, nas indústrias brasileiras. Para vocês terem uma ideia, em nível de novela até, uma novela que mostrou muito bem esse cenário, sobretudo porque muitos desses operários eles serão filhos ou serão imigrantes mesmo, né, de europeus, italianos, portugueses, alemães, foi Terra Nostra, que mostrou um pouquinho dessa conjuntura do operariado italiano no cenário brasileiro na Rede Globo. Além disso, nós vamos ter o que nós chamamos de movimento tenentista. Tenentismo, tenente, já diz tudo, pessoal. Então, isso quer dizer que os militares eles estavam insatisfeitos porque eles tinham pouca participação na política nacional. E eles eram contra também, justamente, a essa alternância no poder presidencialista. Por conta disso, eles vão fazer uma revolta, a famosa revolta do Forte do 18 de Copacabana, que, na verdade, não vai ser um movimento totalmente desmobilizado, né, vai ser formado pela baixa ala, pelo baixo escalão, tanto que daí o nome tenente, né, e não vai ter uma adesão compacta, né, dos militares, né. Por que a revolta ela vai se formar? A revolta ela se forma, sobretudo, porque eles são contra a eleição de Arthur Bernardes, pois eles queriam Nilo Peçanha. E não somente isso. Nós temos os famosos episódios das cartas falsas, né, uma vez que, por mais que seja um movimento tenentista, este movimento também vai receber o apoio da reação republicana, que faziam assinaturas falsas atribuídas ao Arthur Bernardes,
donde, dessas cartas, ele estaria criticando o exército brasileiro na figura do Marechal Floriano Peixoto, que já tinha sido presidente, né? O segundo presidente militar no que nós chamamos na época da República da Espada, após a renúncia do Deodoro da Fonseca, né, na revolta da Armada. Então, por conta disso, né, o tenentismo ele se caracterizou justamente por isso, né? A crítica em relação ao modelo republicano da política do café com leite, também da política dos governadores, a crítica à eleição de Arthur Bernardes, a defesa da eleição de Nilo Peçanha e a defesa que eles queriam ter maior participação política nas tomadas de decisões do país, ou seja, uma representatividade. A revolta do Forte dos Oito Copacabana vai fracassar porque ela não tem uma adesão, ela é um movimento desmobilizado, e não somente isso. Quando nós falamos desse processo de tenentismo, ele não se restringiu apenas ao âmbito do Rio de Janeiro. Até mesmo na região do Sul, nós vamos ter com a figura do Luiz Carlos Prestes, a famosa Coluna Prestes. Pessoal, o que é a ideia do Luiz Carlos Prestes? No Rio Grande do Sul, ele começa a fazer uma revolta, né, e sobretudo tendo um grande apoio dos tenentes, né, e se espalhou, né, por várias cidades desses estados. Por conta disso, né, o general Isidoro Dias pediu para que o mesmo, né, marchasse até o estado do Paraná, onde ele acabou também se reunindo e fortaleceu. Todavia, né, o que aconteceu? O Isidoro Dias ele estava muito doente, né, e automaticamente ele vai ser afastado do comando, que acabou sendo comandado após o seu afastamento pelo Miguel Costa e também pelo Luiz Carlos Prestes. Ou seja, por mais que ele tivesse o apoio do Isidoro Dias, a coisa só foi se fortalecer mesmo após o seu afastamento do Isidoro Dias, e a liderança dessas tropas, tanto pelo Luiz Carlos Prestes, como também pelo Miguel Costa. Pessoal, qual era a defesa deles? Primeiramente, a liberdade de imprensa e religiosa. Eles defendiam, né, o voto secreto até como uma forma de acabar com as fraudes eleitorais, que eram muito comum na República Oligárquica, o processo da alfabetização e da escolarização em massa e as melhores condições de trabalho para a classe operária. Todavia, por conta de uma falta de um programa político assim definido, de apoio também, tanto no meio rural como urbano, a Coluna Prestes ela vai se caracterizar por ser um frágil movimento e ela será também desmobilizada, tá, pessoal? E por último, a Semana de Arte Moderna, que vocês veem também tanto no campo da história da arte, como também na literatura, o que é o marco do movimento modernista. Em 1922, automaticamente, nós temos uma corrente histórico-literária que começa a defender, ou seja, o abandono dos elementos tradicionais da nossa história, ou seja, a valorização da verdadeira cultura nacional, não aquela cultura que era mostrada apenas pelo viés estrangeirista, pelo viés do colonizador, do português. E por conta disso, a Semana de Arte Moderna ela vai ser muito caracterizada pelo regionalismo paulista, pelo interiorano, pela figura do anti-herói, que vai ser o Macunaíma, né, pelo movimento também do verde-amarelismo, porque nós tivemos o movimento verde-amarelista e também o movimento antropofágico, né? Ou seja, de um lado você tinha o verde-amarelismo que defende toda essa adesão à cultura nacional e o antropofagismo que no caso vai dizer o seguinte: bom, é possível pensar a cultura nacional sem desmembrar, no caso, a figura do estrangeirismo. É a valorização também do folclore, né, a defesa do patrimônio cultural brasileiro. E não somente isso, o movimento modernista ele faz toda uma defesa do desenvolvimento industrial e urbano no cenário nacional. Por mais que ele tivesse também esse caráter ruralista com relação à questão da cultura do Jeca, a questão do interiorano, né, desse regionalismo paulista. Tá ok, pessoal? Desde já, espero que vocês estejam bem aí. Grande abraço em vocês, nos pais de vocês. Até daqui a pouco mais.